Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos, como de costume, fechar nossos olhos por alguns instantes e falar com o nosso Deus, e logo em seguida nós vamos ler a Bíblia Sagrada e cremos dessa maneira o Pai falará conosco também. Então feche os teus olhos comigo e vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Obrigado por esta manhã, obrigado pela noite que o Senhor nos deu, obrigado por todos os benefícios com os quais o Senhor tem nos cercado dia após dia. Meu Deus, nesta manhã nós queremos mais uma vez colocar nossas famílias diante do teu altar. Meu Deus, eu oro pela família dessas pessoas que oram comigo, pela minha família e por todas as famílias que estão ligadas a nós de alguma maneira, a família dos nossos amigos, parentes, vizinhos, meu Deus, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. Meu Deus, todas estas famílias agora colocamos diante da tua presença nesta manhã. Meu Deus, ouve esse clamor. Pai eterno, nós pedimos a ti que o Senhor venha nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, meu Deus, nas batalhas do dia a dia, sobretudo, meu Deus, contra o adversário de nossas almas. Em teu nome nós repreendemos, meu Deus, toda a armadilha de Satanás contra nossas famílias, sejam os vícios, sejam, meu Deus, os pecados sexuais, seja qualquer tipo, meu Deus, de afronta que o inimigo levantar contra nós, contra nossos familiares, contra nossos filhos, contra nossos parentes, contra nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Nós agora, pela fé, mandamos embora, afirmamos, cai por terra no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que haja paz, harmonia, fidelidade, honra, amor dentro de nossas famílias. Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus. Eu oro nesta manhã por todas as pessoas que se encontram enfermas. Eu as coloco diante da tua presença, crendo na promessa do Senhor que diz, meu Deus, que em teu nome nós curaríamos os enfermos. Portanto, agora, em nome de Jesus, nós mandamos toda enfermidade, toda doença embora. Doença na pele, nos ossos, nos músculos, no sangue, em qualquer parte desse corpo, agora enfermidade, vai embora, em nome de Jesus Cristo, e em teu lugar nós profetizamos a saúde. Deus poderoso, traz paz para a alma dessa pessoa, traz paz para esse coração, cai por terra toda doença psicológica, cai por terra toda doença da mente, meu Deus, que teu Espírito Santo, meu Pai, reine soberano em nossas almas, em nosso coração, de maneira que toda doença da mente, da alma, cai por terra em nome de Jesus, restando em nós a paz do Senhor. Eu oro também, meu Deus, nesta manhã pela igreja do Senhor, e a minha oração pela tua igreja, meu Pai, é que as chamas do avivamento alcancem o teu povo. Portanto, meu Deus, aviva a tua igreja no Brasil, nesse continente americano, meu Deus, no continente europeu, asiático, meu Deus, na Oceania, na África, ou seja, no mundo todo, meu Deus, onde quer que houver um servo do Senhor, que as chamas do avivamento estejam alcançando esta pessoa, esta vida. Meu Deus, que avivada a tua igreja possa pregar a palavra do Senhor, testemunhar a todas as nações as grandezas do Evangelho da cruz. Eu oro, meu Deus amado, pelas igrejas locais, dentre elas eu oro pela comunidade evangélica Vida Plena. Toma, meu Deus, esse ministério em tuas mãos, cada membro, cada obreiro, cada líder. Toma o pastor Adelino, um anjo dessa igreja em tuas mãos, que o teu servo seja agraciado, meu Deus, na hora de abrir a boca, meu Deus, fazer manifesto o mistério do Evangelho. Se usa teu servo, meu Deus, na pregação da tua palavra, e não só ele, mas todas as pessoas dessa comunidade. Meu Deus, aviva a tua igreja em nome de Jesus. Pai amado, eu oro também pela nação brasileira e peço ao Senhor que o Brasil, meu Deus, seja alcançado pela a pregação da palavra. Portanto, o meu pedido para o Brasil, meu Deus, é que essa nação seja transformada por meio do Evangelho da cruz.
Que a tua igreja avivada aqui nesse país possa pregar a tua palavra. Que não reste um único brasileiro sem ouvir o evangelho. É esta, meu Deus, a nossa petição. Que o Brasil seja transformado pela pregação do evangelho da cruz. Pai amado, nós profetizamos nesta manhã. Toda arma forjada contra o Brasil não prosperará. Toda arma forjada contra a igreja não prosperará. E toda arma forjada contra as nossas famílias não prosperará, em nome de Jesus. Deus amado, nós vamos ler a tua palavra agora e cremos. Vamos ouvir a tua voz por meio dela. Então fala, Deus. Fala que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Hoje uma oração bem rápida, daqui a pouco nós temos a Escola Bíblica Dominical, a qual será transmitida pelo Facebook da Comunidade Evangélica Vida Plena. Também teremos um culto realizado na Comunidade Vida Plena de Sete Lagoas, o qual será transmitido por esse YouTube, esse mesmo canal do YouTube. Convido aos irmãos a participarem conosco, se não presencialmente, participarem virtualmente. Amém? Mas hoje vamos ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler Mateus capítulo 10 e 11, amém? Mateus capítulo 10 diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria